Meu nome é Marisol e eu trabalho com micologia clínica no Hospital de Clínicas desde 1994. Então, eu tenho uma certa experiência dentro das micoses, do estudo das micoses, e eu gostaria de partilhar com vocês alguns conceitos que eu acho extremamente importantes e básicos para que a gente possa aprender a micologia médica, ok? Para falar de micose, eu acho extremamente importante começarmos com conceitos gerais, porque nem todos se lembram que o fungo é um ser vivo bastante evoluído na escala de taxonomia. Se formos pensar, ele é mais evoluído que o vegetal. A célula fúngica é praticamente uma célula do ser humano. Tem algumas diferenças, claro, mas como ela é muito parecida com a célula do ser humano, a célula fúngica também é mais difícil de ser tratada. Vamos observar um pouquinho os componentes da célula fúngica, que são fundamentais para que a gente entenda como é que um fungo, ou o que o faz um fungo diferente da célula dos eucariotos humanos. Então, os fungos são seres eucariontes, assim como a nossa célula humana. Bem, se nós pensarmos que o citoplasma fúngico está envolto numa membrana bicamada, fosfolipídica da membrana citoplasmática, que é muito parecida com a nossa, nós temos que entender que o colesterol da nossa célula, no fungo, é o ergosterol. E por que eu estou falando isso? Porque os tratamentos contra a célula fúngica geralmente estão baseados aqui. Quando formos comprar algum antifúngico para micose de unha, micoses cutâneas em geral, nós estamos falando dos antifúngicos que agem na formação desse ergosterol, que é o análogo ao colesterol da membrana no humano. Então, os antifúngicos atuam aqui na formação da bicamada de fosfolipídios da membrana citoplasmática. Um componente que diferencia é a parede celular. Nossa célula não tem parede celular. A parede celular do fungo é formada por beta-glucanos, açúcares e quitina. Os açúcares de membrana também são utilizados por um antifúngico bastante novo, recente, depois de 2000 que ele apareceu no mercado, que são as equinocandinas, que não são usadas para tratamentos de micoses cutâneas, mas bastante utilizadas para tratamento de candidemias, micoses sistêmicas. A enzima que forma estes glucanos, que faz essa conformação da parede, ela é desnaturada por esses antifúngicos, então o fungo não consegue sobreviver. Portanto, o que o fungo tem de diferente na sua estrutura, que é fundamental? Ele tem o ergosterol e tem uma camada na parede celular de beta-glucanos e quitina. É bem importante que a gente saiba também, quando a gente vai estudar fungos, que eles se reproduzem de forma diferente. Eles podem ter o ciclo sexuado ou o ciclo assexuado. E podem escolher entre um ou outro. Dependendo do seu ciclo, eles vão levar nomes diferentes. Mas as estruturas de reprodução, quando o fungo faz reprodução sexuada, são chamadas de esporos. E quando eles estão fazendo o ciclo assexuado, eles são chamados de conídeos. Eu assinalei aqui os conídeos porque todos ou a grande maioria dos fungos que a gente vai estudar
nas micoses superficiais e cutâneas estão fazendo o ciclo assexuado. Portanto, cada pedaço de estrutura fúngica, o nome correto a ser chamado é conídeo, uma vez que eles estão fazendo essa reprodução. Básico. O fungo também pode ter formas diferentes. Quais são as duas formas que um fungo pode ter? Eles podem ser filamentosos ou leveduriformes. Alguns fungos até podem fazer a inversão, ora serem filamentosos e ora leveduriformes. Esses são fungos que normalmente são termodimórficos, e também nós vamos falar nisso num outro módulo. Nas micoses cutâneas e superficiais, eles são ou filamentosos ou leveduriformes. O fungo filamentoso, que é o bolor da parede, quem que nunca viu um bolor no pão, na massa de tomate, num livro, nas paredes das casas? Estes bolores são oriundos de estruturas microscópicas de células retangulares. Então, vários retângulozinhos formam uma estrutura alongada. Estas células, cada estrutura retangular é chamada de artroconídeo ou artrosporo. Estes artroconídeos juntos formam os cordões que nós chamamos de hifas. Hifas, o conjunto de hifa, forma o micélio ou o bolor que eu vejo na massa de tomate, na parede, na laranja. Então, um fungo filamentoso é formado por hifas. Quando eu vou ao microscópio, eu vou ver hifas. Os fungos leveduriformes são formados por células geralmente arredondadas, alongadas, e na micologia, uma célula arredondada, alongada, é chamada de blasto. Esta célula mais arredondada. Então, são os blastoconídeos ou blastosporos. E estas células podem se reproduzir várias vezes e não serem expulsas pela célula-mãe. Elas podem formar cordões. Estes cordões que, eventualmente, as células leveduriformes formam são as pseudohifas, que são cordões muito parecidos com hifas. Portanto, se eu faço um raspado de pele, eu vou levar ao microscópio, o que eu vou ver? Ou hifa, se for um fungo filamentoso, ou levedura, se for um fungo leveduriforme. A grande quantidade de células arredondadas, blastoconídeos ou blastosporos que se multiplicam, macroscopicamente vão ter uma característica cremosa, como se fosse um requeijão. Esta é normalmente a característica de uma colônia da levedura ou das leveduras. Ok? E não é muito difícil vermos estas leveduras na boca, né, de criança, sapinho, que antigamente se chamava até de monilíase, na região de dobras inframamária, embaixo dos dedos dos pés, forma uma camada bem branquinha. Este branquinho cremoso é a cultura pura de células leveduriformes. Ainda lembrando, né, para a gente definir classicamente como é que eu vou estudar um fungo. Os fungos ainda podem apresentar pigmentos como a nossa pele. Pessoas que têm mais melanina do que outras, os fungos também. Os fungos com muita melanina têm uma estrutura macroscópica negra. São os fungos chamados demáceos. E os fungos demáceos, que têm grande quantidade na natureza, porque a melanina é um caráter de proteção da célula,
Então, os fungos que estão na natureza precisam ser protegidos, e por isso eles têm bastante melanina. São os fungos que, eventualmente, nos humanos, causam as felifomicoses. Uma felifomicose é uma micose causada por um fungo de hifa escura, hemácio. Os fungos que não têm este pigmento, a melanina, são chamados fungos hialinos e causam as hialoifomicoses. Os fungos podem ter cor, verde, violáceo, podem ser amarelados, mas eles são claros, apesar de terem pigmentos. Como é que a gente adquire uma micose de pele? Especial de pele que nós estamos falando hoje aqui. Todo paciente, cliente ou usuário, como queiram, pergunta isso para a gente lá no laboratório. Mas como é que eu peguei isso? Muito bem. Como é que eu posso adquirir uma micose? Tem fungo na nossa microbiota? Tem. As leveduras do gênero Cândida, por exemplo, podem fazer parte, sim, da nossa microbiota. De pele, de intestino. Mas nós não temos muitos fungos que fazem parte desta microbiota. Eventualmente, aí, uma malacésia no couro cabeludo, sem causar doença propriamente dita. Então, eu posso ter o fungo ocasionando uma micose na minha própria pele? Posso. Acabei de falar, 2 fungos que podem ter na minha microbiota e por um desequilíbrio eu me tornar com uma patologia fúngica a partir da minha microbiota. Mas, normalmente, o que ocorre? Ou eu pego de um humano, de um outro humano, nós somos seres que descamamos o tempo todo. Quando a gente anda, a gente deixa escamas no chão, escamas por onde andamos. E aí vem outro humano e se contamina. Então, seres que descamam, deixam os seus vestígios por onde passam. Hotéis, carpetes, piscinas, não necessariamente dentro da piscina, mas em volta, as pessoas que andam. Os fungos que nós pegamos de humanos são chamados antropofílicos. E tem o clássico, vou tomar cuidado quando fizer a minha unha, porque as pessoas, se não esterilizarem seus instrumentos, podem passar, sim, micoses através dos instrumentos de cutícula e tesouras. Além dos fungos antropofílicos, eu tenho fungos na natureza, fungos geofílicos. Eu posso adquirir uma micose através da natureza, dos fungos que estão no solo. E posso adquirir de outros animais não humanos, que são geralmente os animais de companhia, cães, gatos, passarinhos, porcos, enfim, os animais que estão mais próximos da gente. Os animais podem ter na sua microbiota, nos pelos, estes fungos e não ficarem doentes e podem passar para nós. Mas um tratamento com shampoo antifúngico é o suficiente para que isso não aconteça. Assim, não há problema nenhum de se pegar um gato de um gatil ou um cachorro de um canil e trazer para casa, desde que dê um banho antes com shampoo antifúngico. Bem, as dermatomicoses são micoses que podem ser ocasionadas por vários tipos de fungos. Acabamos de falar de leveduras e a principal que vem mais na nossa cabeça é a cândida. Existem milhares de outras leveduras, mas na nossa microbiota e nas micoses cutâneas, a gente vai pensar na cândida, quando falarmos de micoses causadas por leveduras. Nós podemos adquirir uma dermatomicose pelas hialoifomicoses. O fusário é um fungo que tem muito no meio ambiente, tem no solo, nas plantações, e
eventualmente pode ocasionar uma onicomicose. É muito raro. As felifomicoses também são fungos que podem estar no meio ambiente e, eventualmente, trazer para nós uma micose. Então, daqui, deste grupo, o que mais a gente pensa? Em Cândida, como causadoras de dermatomicoses. Mas o que eu vou falar bastante para vocês agora é sobre um grupo específico de fungos que causam as dermatofitoses, que são os dermatófitos. Os dermatófitos, eles são fungos filamentosos que se nutrem da queratina da pele e causam micoses cutâneas. Eles podem ter um caráter inflamatório na lesão dos humanos, porque eles estão ali fazendo uma reação, né, inflamatória mesmo. Da coceira, você pode eventualmente até ter um problema mais sério. Existem alguns fungos que ocasionam uma queda permanente de pelo de couro cabeludo, como é o caso do Trichophyton schweinlein, que não existe no Brasil, mas hoje, como todos viajam pelo planeta Terra de uma forma muito mais fácil do que antigamente, a gente pode adquirir estas lesões de outros lugares. Por isso que é muito importante, no estudo da micose, nós sabermos da onde o paciente veio, onde ele esteve, com o que ele trabalha, até para orientá-lo para que ele não se recontamine. Mas, em geral, eu vou falar aqui para vocês de fungos que nós temos, das espécies que nós temos aqui no nosso estado e que são digamos, feijão com arroz do laboratório, o que mais a gente isola. Os 3 gêneros de dermatófito que nós temos: Microsporum, Trichophyton e Epidermófito. Esses 3 gêneros todos temos que saber. Para que eu faça um exame no laboratório bem feito, é muito importante que eu saiba fazer a coleta desses exames. É fundamental saber que esse tipo de lesão circinada é uma lesão que fala muito a respeito de fungo. É uma lesão que coça e que provavelmente esse bebê aqui passou para os outros espaços aqui do couro cabeludo. Então, veja, como é que nós vamos fazer uma coleta de micose cutânea? Primeiro, a gente vai fazer uma desinfecção com uma gaze, um álcool 70. Claro que se a lesão não estiver aberta, ninguém vai passar álcool 70 numa lesão aberta. Aí faz uma limpeza só com solução salina. Então, fazemos aqui uma antisepsia, né? Não é uma desinfecção. Desinfecção é em superfície. Aqui seria antisepsia, porque é a pele do paciente. Com uma lâmina de bisturi, nós vamos raspar aonde? Trazendo para um frasco de boca larga, para uma lâmina, numa placa de Petri, como o laboratório quiser. Pode ser até numa folha. Alguns dermatologistas colocam isso num envelope de fundo escuro, dobram e enviam para o laboratório as escamas. O fungo se mantém viável por muitos dias. Então, até mandar por correio para se fazer um diagnóstico desse não é uma prática ruim. Então, nós vamos raspar isso daqui e levar para o laboratório. Nunca colocar em geladeira. Alguns fungos morrem em temperaturas baixas. Portanto, temperatura ambiente, e o laboratório vai processar conforme a gente vai falar na sequência. Couro cabeludo. Normalmente a gente não faz a antisepsia no couro cabeludo porque ele demora muito para secar. O que faríamos aqui? Um raspado, também, né? Colhendo num frasco de boca larga, por exemplo. E é muito importante no couro cabeludo nós pinçarmos os pelos tonsurados, sem vida, né? Aqueles pelos curtos,
e onde tem bastante escama, porque a gente vai fazer a análise não só na escama, como nos pelos também. O fungo cresce a partir da raiz, acompanhando o pelo. A gente consegue ver os conídeos em volta ou dentro dos pelos, lá no microscópio. E nas unhas? Nas unhas, aqui nós vemos uma lesão nitidamente ocasionada por um fungo dermatófito que veio do exterior para o interior. Ele está entrando aqui e destruindo toda a matriz da unha. E a gente faz esta coleta com um escariador. O escariador é um instrumento do dentista. Esse é o melhor instrumento para se coletar micose de unhas, das unhas, porque a coleta tem que ser subungueal, entre o leito ungueal sadio e o acometido. Lá por baixo da unha, fazendo um raspado. É uma coleta que não é rápida, demora, a gente tem que tomar cuidado para não sangrar. E a gente utiliza esse instrumento. Bisturi machuca. Tem um pessoal que faz um furo com agulha nesta região entre o leito ungueal sadio acometido, e aí parece que consegue bons resultados, porque na verdade a coleta não é fácil. Se a gente não coletar exatamente onde o fungo está em atividade, a gente vai ter muita escama e não vai ter hifa e não vai ter levedura quando for o caso. Então esse padrão fala bastante por dermatófito, ou seja, um fungo que está invadindo da região distal para proximal. Essa lesão está um pouco escura, mas as lesões periungueais, com paronique, a inflamação aqui na região proximal, falam mais a favor de cândida, ou seja, o indivíduo teve uma irritação naquele local e a cândida que estava no local, no leito ungueal, começou a se multiplicar e aí ela não é mais microbiota. Aí passa a ser um fungo ocasionando uma patogenia. Então, onicomicoses, que são as micoses de unha, causadas por leveduras, são lesões normalmente periungueais, e por dermatófitos, são essas regiões onde a região distal é acometida na direção da região proximal, destruindo até o leito ungueal inteiro. No laboratório, esse material coletado, ele pode ser analisado e 2 carros-chefes dos exames são o micológico direto ou a pesquisa de fungo e a cultura para fungo. São esses 2 exames mais utilizados. No caso de micoses superficiais e cutâneas, são eles. Nas micoses sistêmicas e outras micoses que vocês vão ver em outros módulos, os métodos imunológicos são bastante utilizados. E aí sim, ele não estaria aqui pequenininho, estaria grande, né? Porque o método imunológico é o diagnóstico precoce. É quando o fungo ainda não está na sua atividade máxima. É onde eu consigo detectar a presença dele em pequena quantidade e é onde, nas micoses sistêmicas, eu posso salvar um paciente com um tratamento mais eficaz. Aí, por exemplo, eu tenho pesquisa de galactomananas, beta-glucanas e imunodifusão para coccidioides brasilienses. No entanto, nós vamos ficar aqui com micológico direto e a cultura. Micológico direto, eu vou visualizar o material, vou olhar no microscópio. Tem hifa ou tem levedura? Ou não tem nada? E a cultura vai identificar o agente. É importante eu fazer a cultura? Poxa, mas eu já vi que tem hifa, será que os tratamentos não são os mesmos? É importante, sim. Como é que eu vou saber a epidemiologia da minha região se eu não fizer cultura? Como é que eu vou saber se o tratamento está respondendo? A unha do dedo do pé demora até 1 ano para crescer. Então, é difícil saber se o resultado está dando certo. Da mão um pouco menos, em 6 meses, mas é interessante. E mais importante ainda, nós vamos, na sequência,
conseguir no laboratório fazer o antifungigrama para estes fungos filamentosos. Por enquanto, fica mais a nível de pesquisa, mas aos poucos o laboratório começa a fazer o antifungigrama. Já o faz para as cândidas, para as micoses sistêmicas. Então, os dermatófitos, é muito importante que a gente saiba se o tratamento está dando certo ou não, se essas cepas são resistentes. Todo mundo já viu aqui como é difícil um tratamento de onicomicose e como elas são recorrentes. Será que o paciente está se recontaminando ou será porque o antifúngico não está fazendo efeito? A cultura e a identificação do agente com o antifungigrama, sim, pode nos dar essas respostas. O grande problema que a gente tem hoje é que a cultura não tem uma sensibilidade muito boa. Assim, a gente tem muito micológico direto positivo com cultura negativa. Chega até 30%, ou melhor, ter até só 30% de positividade. É um problema que a gente precisa trabalhar ainda no laboratório. Como é que a gente faz isso? Então, tem um esquema bem bacana aqui, ó. O raspado cutâneo, que é coletado, por exemplo, no frasco de boca larga, lá no laboratório vai ser examinado, vai ser preparado, vai ser colocado em uma lâmina com uma gota de hidróxido de potássio. Para que serve hidróxido de potássio? Só para clarificar as escamas. Então, uma gota de hidróxido de potássio com uma alça bacteriológica, a gente vai colocar as escamas, uma lamínula, e eu posso deixar em câmara úmida, dentro de uma placa de Petri com um algodão molhado. Por quê? Porque às vezes as escamas não me permitem a visualização imediata. Elas podem estar muito grossas e o hidróxido de potássio precisa clarificar, agir para que as hifas apareçam. Portanto, eu às vezes preciso deixar até 24 horas esse material em exposição. E lá no microscópio eu vou verificar as hifas ou as leveduras. Como é que eu vou liberar esse resultado? Tem várias formas de liberar. Acho que deveríamos padronizar esses resultados. Por exemplo, um laboratório que libera assim, resultado positivo ou negativo para fungos. Está certo ou está errado? Está errado? Positivo, negativo. Positivo. Tem que ver o que é que ele está vendo. Tem que fazer a descrição. Ele tem que estar vendo. Ele precisa dizer, ele já pode dizer no material se tem hifa ou tem levedura. Então, peraí, não é positivo ou negativo. Eu sugiro que se libere presença do que você está vendo. Hifas claras, hifas hialinas, conceptos, sim, hifas hialinas septadas. Os dermatófitos têm hifas hialinas septadas, que é a grande maioria das micoses cutâneas. Então, dermatófitos você vai ver hifas hialinas septadas. Portanto, resultado, presença de hifas hialinas septadas. Leveduras, quando eu tenho uma lesão por cândida, presença de células leveduriformes com ou sem pseudohifas. E por que precisa dizer se tem ou não pseudohifa? A formação de pseudohifa é um caráter invasivo da levedura. Portanto, é interessante que se coloque isso no seu laudo. Todas as leveduras fazem pseudohifas? Não, mas a grande maioria sim. Então, é um caráter interessante para o dermatologista observar. Eu tenho que dizer o que estou vendo. E o cultivo é feito em agar saburô e agar micosel. Precisa fazer em duplicata? Veja, existem até trabalhos dizendo da positividade. Cresce num tubo, não cresce no outro. O agar saburô é o meio que cresce todos os fungos. O agar micosel, ele é seletivo. Ele é um saburô que tem antibiótico, cloranfenicol, e cicloheximide, que inibe alguns fungos patogênicos. Mas e se, por acaso, não for uma dermatofitose, for uma hialofumicose, então eu não pegaria no micosel? Sugestão, que se faça em duplicata, no agar saburô e no micosel. O fungo filamentoso,
O dermatófito cresce muito bem a 25 graus, as leveduras também. Quanto tempo? Será que demora mesmo 30 dias? Geralmente no laboratório a cultura sai depois de 30 dias. Veja, os dermatófitos eles crescem bem em uma semana, 15 dias. Se você conseguir identificá-los, não precisa esperar 30 dias. A gente demora até 30 dias quando eu preciso trabalhar na identificação que possa ser um pouco mais difícil. Mas, em geral, se em 15 dias os dermatófitos não cresceram, não vai crescer. Levedura, se em 72 horas não cresceu, muito difícil que cresça, porque a levedura cresce rápido. Padronizou se liberar as culturas em até 30 dias. Como é que eu faço a identificação de um dermatófito ou um fungo filamentoso? Os fungos filamentosos seguem geralmente um ritual, eu diria, artesanal, porque eu vejo, hoje o que eu tenho à disposição dos laboratórios é esta forma artesanal de identificar, ou seja, de reconhecer as hifas e as estruturas que saem a partir delas, que são estruturas de conidiogênese, que são diferenciadas para cada espécie. Eu vou mostrar para vocês que cada espécie aqui tem uma conidiogênese, a formação de conídeos diferentes a partir de cada hifa, de cada gênero e espécie. A técnica do microcultivo é uma das técnicas que eu posso usar. Eu posso até pegar, depois que ele cresceu lá, em tubo ou em placa, melhor usar tubo ou placa. Placa, eu consigo ver as colônias muito melhor do que nos tubos. No entanto, a superfície de contaminação é muito maior. Elas ressecam mais rápido. No laboratório, se você tiver uma rotina grande, eu sugiro que trabalhe com tubo. Tem algumas pessoas que utilizam aqui uma fita adesiva, colocam em cima da cultura, numa lâmina e vão para o microscópio. Se eu conseguir identificar a conidiogênese em volta das hifas, tranquilo. E nós sugerimos a técnica do microcultivo, que é cortar pedaços de agar-batata. Preparo, agar-batata é muito simples, é cozinhar batata, mas tem isso no comércio, pronto. O caldo, que a gente coloca uma gelatina, que é o agar, e pronto, é batata cozida. A gente prepara numa placa até a sua superfície, para ela ficar bastante grossa, e cortamos um quadradinho, pode ser 2, se quiser fazer em duplicata. E a partir do pedacinho do fungo que a gente corta, a gente implanta em 4 cantos do agar. E colocamos em cima deste preparado uma lamínula. E tudo isso em câmara úmida. Colocamos na estufa. E lá na estufa, o que vai acontecer? A parte reprodutiva vai crescer para cima na lamínula e a vegetativa para dentro do agar. Depois a gente tira de uma semana, mais ou menos, essa lamínula de cima, colocamos uma gota de corante, utilizamos o corante lactofenol azul de algodão. É um corante que tem qualquer local que vende insumos para microbiologia. E essa lamínula aqui em cima, podemos fixar até com esmalte incolor, ela fica uma lâmina semipermanente, posso guardar em caixinhas, microscópio e vou observar o tipo de conidiogênese. Como é que essa hifa se desenvolveu? Isso acontece só in vitro, hein? Se fosse em vivo era fácil, era só fazer o raspado e ir lá no microscópio, né? Eu ia ver, já identificar na hora. É difícil que isso aconteça em vivo. Aqui, por exemplo, tem a estrutura da cabeça de uma conidiogênese de aspergillus. É bem típica, né? Que parece aquele instrumento de benzer água benta, aspersório. E o padre que batizou aspergillus lembrou do aspersório. Foi um padre italiano que observou e viu, parece o aspersório, vai se chamar aspergillus. O aspergillus não é um dermatófito, é só um exemplo que eu usei aqui. Ele é o fungo do meio ambiente que pode causar uma hialoifumicose.
Bem, as dermatofitoses causadas pelos 3 gêneros que nós já vimos, os mais importantes no sentido do que epidemiologicamente é o que mais encontramos na nossa região e que eu vou mostrar para vocês: Microsporum canis, Microsporum gypsum, Microsporum nano. Os micrósporums causam infecções em pele, em couro cabeludo. Dificilmente você vai ver em onicomicoses, uma onicomicose causada por micrósporum. Já o tricófiton, ele vai ganhar sempre. Se tiver uma onicomicose, micose de unha, eu vou dizer é tricófiton. Eu tenho 90% de chance de acertar. Na nossa região, tricófiton, rubro e mentagrofite são os mais importantes nas agentes ocasionadores de onicomicoses. E o epidermófiton flocosum, a gente encontra bastante em região inguinal e em Tinea pedis, bastante pé de atleta. Eu posso imaginar o epidermófiton flocosum. A gente nunca viu em couro cabeludo, portanto, acredita-se que eles não se adaptam a couro cabeludo. Para os 3 gêneros, o que eu vou ver no micológico direto? IFA e alina septada, sempre. Eu posso ter cultura positiva para micrósporum, tricófito, epidermófito, desenvolvimento de um destes, e o micológico direto dá negativo? Às vezes acontece no laboratório. O que eu deveria ter feito? Ter feito preparado mais lâminas, porque aquele material que eu vi não tinha IFA, mas o que eu semeei cresceu. Então faltou aí um cuidado maior para eu fazer esse diagnóstico. Micrósporum, então, é um dermatófito que pode ser normalmente ele é zoofílico, algumas espécies geofílicas, comete muito crianças, porque são as que estão com os animais de companhia, invadem pelo, pele, raramente unha, e tem muito na microbiota de gatos e cães. Aqui algumas formas de dermatófitos que não dá para dizer que é por micrósporum ou por tricófiton, elas são muito parecidas, mas para isso a gente faz o diagnóstico laboratorial. Faço o raspado. O que eu vou ver no micológico direto? Sempre IFAs e alinas septadas. Ponto. Aí eu já penso, é dermatófito, tá? É fungo. E a cultura vai me dar o agente, que também acomete os animais. Isso aqui é uma Tinea captis. Tinea captis geralmente acomete crianças, porque o sebo tem um caráter fungistático e o adulto tem muito mais proteção em relação à criança. Então, Tinea captis geralmente é criança. E aí eu também posso ver o pelo, né? Se os conídeos estão em volta do pelo. Vamos lá olhar o que eu teria aqui. No micológico direto, as IFAs e alinas septadas. E o Microsporum canis vai me dar um parasitismo ectotrix. Aqui eu coloquei, junto com o hidróxido de potássio, um pouquinho de tinta. E essa tinta evidencia os conídeos em volta do pelo. Ó, o pelo normal vem até aqui. Os conídeos são os pedaços das IFAs que cresceram lá na raiz do pelo. Saíram, quebraram, ficaram em volta. Um monte de bolinha, 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 que são os conídeos que dão essa característica de parasitismo fora do pelo, ectotrix. Mas o início dele foi lá na raiz. Por isso que eu tenho que pinçar e não cortar. Se eu pinço, eu tenho a probabilidade de ver esses conídeos mais na raiz. Eu posso pegar uma parte do pelo que não tem o conídeo, aí eu já tenho um diagnóstico prejudicado. Os fungos são bonitos. A gente consegue ver cores, ver como é que eles se desenvolvem de forma diferente. Olha, o crescimento do centro para a periferia em forma de agulha, com uma coloração amarelo-ouro. Isso daqui é típico de uma colônia de Microsporum canis. Se eu pegar um pedacinho dessa colônia aqui e for olhar no microscópio, eu vejo que as IFAs se diferenciaram em conídeos grandes,
que a gente chama de macroconídeos. E esses conídeos têm paredes espessas, com várias células dentro, até 16. E tem um nozinho lá na ponta, que a gente chama de nó apical. Claro que isso se eu tenho um conídeo bem maduro, bem desenvolvido. Eu posso também ter conídeos pequenos em forma de lágrima, que não aparece bem aqui. Em outro fungo a gente vê melhor. Mas o que diferencia a espécie é esta conidiogênese e esta cultura para o Microsporum canis. Para Microsporum gypsum, olha como é diferente. Já tem uma cultura com uma colônia de caráter granular, parece pó de giz. E tem uma coloração areia, creme, bege. Se eu for pegar um pedaço dessa colônia e olhar o microscópio, eu vejo que as hifas se diferenciam em conídeos, grandes macroconídeos, olha os micro aqui. Os macroconídeos mais arredondados, de paredes mais finas, com menos septos. Este é o Microsporum gypsum. E só pela lesão eu não tenho como identificar. Pode ser qualquer um das micoses. Eu tenho que fazer. O que eu teria aqui no micológico direto? Hifas e alinas septadas. Microsporum nano também daria hifas e alinas septadas no micológico direto. E o Microsporum nano pode ter aqui ó, parasitismo no animal, no porco, por exemplo. Pode estar no solo, ele é geofílico. E no humano, caráter circinado da micose. Como é que eu vou ver? Ele tem parasitismo ectotrix e endotrix. Pode ter os dois. Também tem uma coloração, uma colônia bem parecida com o Microsporum gypsum. Só de olhar, ficaria difícil observar, né? Aquela colôniazinha granular, pode ter um pigmento, aqui ele tem um pigmento, mas nem todas as cepas são assim, mais avermelhado, mas esse caráter granular é muito parecido com o gypsum. Eu vou lá no microscópio, olha que bonitinho. As hifas se diferenciam em macroconídeos nanicos. Tem até 3 septos. Quem gosta de pintura pode usar aí os fungos para fazer vários quadros. Se entusiasmar com isso. O gênero Trichophyton é um fungo antropofílico. Mas ele também tem algumas cepas em que eu posso ter o caráter zoofílico. O dermatófito mais comum dos humanos causa infecções de unhas, principalmente onicomicoses. Raramente couro cabeludo, eu posso ter parasitismo ecto ou endotrix. Vou falar de 2 tricófitos, o rubrum e o mentagrophytes ou mentagrophytes, como queira. Lesão circinada, olha, lesão em unha. E o caráter de ter o pigmento rubro, vermelho, sangue venoso. Isso é o que fala para esse dermatófito. O anverso, ou seja, a parte da frente da colônia, tem um caráter cotonoso, um caráter branco, que lembra algodão. E o anverso, a parte de trás, a gente consegue ver bem o pigmento avermelhado, amarronado, sangue venoso. Se eu for pegar uma hifa dele, aqui um pedacinho, a característica principal são os conídeos pequeninos em forma de lágrima. Eu posso ter alguns poucos macroconídeos em forma de lápis, eu não estou vendo aqui, mas os conídeos em forma de lágrima, parecendo uma centopeia, um varal, dispostos dos 2 lados da hifa, fala bastante alto em Trichophyton rubrum. E normalmente não são abundantes. Já o Trichophyton mentagrophytes, ou mentagrophytes, eles, aqui é uma das lesões, que pode também, geralmente a Tinea pedis está associada à onicomicose no pé. Aliás, unha do pé é muito mais fácil, mais suscetível a onicomicoses, pelo menos por fungos filamentosos dermatófitos. Unhas das mãos, mais por cândida. E aqui eu tenho 2 cepas do Trichophyton mentagrophytes, uma mais flocosa, que também tem esse caráter de pigmento como o rubrum,
o pigmento avermelhado, e aqui uma cepa mais granular. A cepa mais granular normalmente é a variedade zoofílica. E o que é bacana, o diferencial dele, as hifas têm uma conidiogênese abundante, normalmente conídeos arredondados, macroconídeos em charuto e hifas em espiral ou gavinha. Isso é clássico, nem sempre a gente faz o diagnóstico com essa conidiogênese clássica, mas isso é clássico do Mentagrophytes. E, por fim, o terceiro mais importante dermatófito, que é o epidermófito flocoso, que causa tinea pedis e cruris em grande quantidade. E eles não invadem o pelo, eu posso até fazer essa prova no laboratório como diferenciação. É um fungo antropofílico, eu pego de um outro humano. O epidermófito flocoso, ele tem essa característica de colônia com centro elevado, ele começa com amarelo esverdeado e depois vai ficando amarronado, formando também esse crescimento do centro para a periferia, radiado. E se eu for observar no microscópio, as hifas se diferenciam em macroconídeos em forma de bastonete, de clavas, não tem microconídeo. E o que é bastante interessante nesse fungo, que as hifas intercalam com estruturas arredondadas, que parecem árvores, ou melhor, bolas de árvores de Natal. Essas estruturas arredondadas não são típicas de nenhum fungo, são estruturas que se chamam clamidoconídeos, são estruturas de reserva, de nutrição, e que também têm um caráter de reprodução. Qualquer pedaço do fungo eu posso chamar de conídeo, porque se ele tem capacidade de reprodução, é um conídeo. Então, clamidoconídeo, as bolas, as estruturas arredondadas, os pedaços das hifas, os macroconídeos, os microconídeos. E eu queria trazer para vocês, além das micoses cutâneas, 2 exemplos de micoses superficiais. A pitiríase versicolor é uma delas. Qual que é a diferença de micose superficial e cutânea? Se vocês olharem livros de dermatologia, eles colocam como uma coisa só. Não diferenciam. Mas os micologistas acabam diferenciando por uma classificação de Rippon, as micoses cutâneas das micoses superficiais. Por quê? Nas superficiais, os fungos não têm um caráter assim inflamatório importante, difícil ter. É mais um caráter estético. Você pode conviver bem com essa micose sem te causar graves problemas, a não ser o caráter estético. E a mais importante do ponto de vista epidemiológico é a pitiríase versicolor. Versicolor por quê? Porque, ora, o fungo acomete o melanócito e deixa sem coloração, não produz melanina, ocasionando essas manchas hipocrômicas que podem coalescer, olha, formar placas, são mais difíceis daí de tratar, ou eles podem também pigmentar, isso aqui poderia ser manchinhas amarronadas. É mais comum, mais clássico, as manchas hipocrômicas, mas, eventualmente, o melanócito pode produzir exacerbadamente melanina. Se eu for fazer um raspado nessa pele aqui e levar lá com hidróxido de potássio ao microscópio, eu faço o diagnóstico no micológico direto. Não preciso da cultura. Com um padrão desse, clínico, e com este padrão de leveduras, porque o fungo é constituído por leveduras que ficam muito próximas pelo material da sua parede celular produzido, que mantém elas muito unidas, mantém as leveduras unidas em cachos, formando pseudo-hifas, em alguns livros dizendo também hifas verdadeiras, mas eu considero como pseudomicélio isso aqui. Então, leveduras com pseudomicélio, parecendo aí macarrão com almôndega, que é o clássico que a literatura traz, desta forma, que vocês percebem que aqui o hidróxido de potássio está com a tinta, né? Tinta nanquim,
para evidenciar melhor. Isso aqui é o padrão do fungo chamado Malacésia, que existem hoje, a gente sabe, existem várias espécies. Antigamente a gente já dizia Malacésia furfur, porque tinha um caráter furfuráceo. Se você fosse colocar a unha nessa pele, você ia ver que esfarelava esse caráter furfuráceo, deram o nome para Malacésia furfur. E hoje a gente sabe que existem várias espécies. Os japoneses adoram estudar Malacésia, devem estar descobrindo uma hoje nova, com o advento aí da biologia molecular, que hoje identifica várias espécies dos nossos fungos conhecidos classicamente como uma espécie há pouco tempo atrás. Portanto, pitiríase versicolor, com este padrão, já faço o diagnóstico. Se eu fizer uma cultura, eu vou observar aquele caráter cremoso de toda a levedura, só que ao invés de ser branco como a cândida, ela é amarelado, cremoso. E ela só cresce, pelo menos a Malacésia furfur, em meios lipofílicos. Portanto, é difícil no meio de saburô, você não vai conseguir isolar. E no laboratório, se você não tiver um meio de Dixon ou acrescentar azeite de oliva no saburô, você não vai conseguir o crescimento. Então, a minha sugestão é que se faça o diagnóstico no micológico direto. Identificar a espécie de Malacésia é fácil? Não. Mesmo que eu tenha os meios no laboratório, os meios com ingredientes adequados, a Malacésia morre muito fácil. Teria que fazer provas bioquímicas, porque, diferente dos fungos filamentosos, as leveduras são identificadas bioquimicamente. Então, não é muito fácil fazer a identificação. Nós vamos conseguir logo biologia molecular para identificar tudo no laboratório e o nosso problema vai ser sanado. E para terminar, as micoses superficiais, acho que vale a pena lembrar que manchas irregulares, escuras em palma de mão ou planta de pé, pode ser fungo. Tem diagnóstico com melanoma, mas isso aqui pode ser um fungo muito superficial. Se você raspar isso aqui, você cura o paciente. Vai lá no microscópio e vê hifas com melanina, hifas demáceas, cujo agente da tínia nigra palmar ou plantar, antigamente se usava esse nome, é a Orteia werneck, também conhecida como Exophiala werneck. E o outro fungo que causa micose superficial, também raro, porque esses dois aqui são mais raros do que a pitiríase, é a piedra branca, que tem um diagnóstico diferencial com pediculose. Se eu cortar o cabelo dessa menina curtinho, resolvi o problema dela. Se eu molhar, eu vou ver vários nódulozinhos endurecidos, ocasionados pelo Trichosporum spp, que antigamente também era chamado de Trichosporum beigeli. Esse fungo ele fica bem superficial, colado ao pelo. Eu vejo isso no microscópio. Então, não tem problema nenhum para a criança. Só o caráter estético. Se a moda pega, eles vão vender Trichosporum para o povo fazer aí de dread, sei lá, né, do que pode ser. Tomar cuidado com falsos resultados positivos. Mosaico fúngico, quando o hidróxido de potássio cristaliza, parece IFA. Tomar cuidado com isso. As fibras de algodão e fibras outras no material podem confundir com IFAs. O falso negativo pode ser problema de coleta. Coleta é extremamente importante. Aliás, o micologista deveria coletar e fazer o exame, porque eu preciso ver o paciente, o tipo de lesão para fazer o diagnóstico. Tenho que fazer mais de uma lâmina. Na cultura, as hifas podem não estar viáveis, então isso pode ser um falso negativo para a cultura. Eu estou vendo a hifa no micológico direto, ela não está crescendo, porque as hifas que eu coletei já estão mortas, as mais profundas estariam viáveis. Sempre relacionar com a lesão, é bem importante. Onde é que foi coletado? Local, axila, palma da mão. Você acha lá uma hifademácia, poxa, se você não sabe que aquilo é uma lesão de mão escura, você vai ficar pensando, será que não é um contaminante? Poxa,
é importante o micologista ver, ou pelo menos fotografar. Se o técnico tiver que fazer, hoje é tão fácil, pode fotografar. E as técnicas, só lembrando, ainda são bastante artesanais e dependem muito do micologista. Ok? Muito obrigada. Até o próximo módulo das micoses.